Já alguma vez se levantou de uma cadeira e sentiu um esforço que antes não existia? Ou talvez tenha tentado pegar num neto ao colo e sentiu os seus braços a fraquejar, com um medo súbito de não ter a força que costumava ter. É uma realidade dolorosa e silenciosa para muitos de nós depois dos 60. Vemos a nossa força a diminuir lentamente, a nossa independência a ser ameaçada, e pensamos que é apenas uma parte inevitável do envelhecimento. Sentimos-nos a ficar para trás, incapazes de acompanhar o ritmo da vida, das nossas famílias. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte dessa perda muscular não é inevitável? E se houvesse um segredo simples, uma bebida que pode tomar à noite, que trabalha enquanto dorme para ajudar a reconstruir o que o tempo está a tentar levar? Neste vídeo, vamos desvendar o segredo dessa bebida noturna e explorar outros hábitos simples e poderosos para reverter a perda muscular, recuperar a sua força e a sua confiança. Fique até ao fim, porque o último ponto que vou partilhar pode mudar completamente a forma como encara o envelhecimento e a sua própria força. Vamos então começar com a peça central desta nossa conversa, essa bebida noturna que pode fazer uma diferença notável. Imagine o seguinte: durante o dia você move-se, faz as suas tarefas, talvez até um pouco de exercício. Os seus músculos trabalham e, como qualquer trabalhador, precisam de descanso e reparação. A noite é o momento dourado para essa reparação. Mas para que os trabalhadores possam reconstruir uma parede, precisam de tijolos e cimento, certo? Se não lhes der material, eles não podem fazer o trabalho. Com os nossos músculos, acontece exatamente o mesmo. A bebida de que falamos atua como um fornecimento lento e constante de tijolos, ou seja, proteínas, durante toda a noite. Estamos a falar de uma bebida rica em caseína. A caseína é um tipo de proteína encontrada no leite e seus derivados, como o iogurte grego ou o queijo cottage. A sua magia está na forma como é digerida. Ao contrário de outras proteínas que são absorvidas rapidamente, a caseína forma uma espécie de gel no estômago, o que faz com que seja libertada de forma muito lenta e gradual no organismo. É como ter um pequeno sistema de irrigação gota a gota a alimentar os seus músculos durante as 7 ou 8 horas em que está a dormir. Este fornecimento constante de aminoácidos, os blocos de construção dos músculos, previne o que os cientistas chamam de catabolismo muscular noturno, que é basicamente o corpo a decompor o tecido muscular para obter energia durante o longo período de jejum do sono. Em vez disso, promove a síntese proteica, ou seja, a construção muscular. Preparar esta bebida é de uma simplicidade incrível. Pode ser um copo de leite simples, ou para um efeito mais potente, um iogurte grego natural batido com um pouco de água ou leite para ficar mais líquido. Se quiser dar um toque especial, pode juntar uma pitada de canela, que ajuda a regular o açúcar no sangue, ou umas gotas de essência de baunilha. Se for adepto de suplementos, pode encontrar proteína de caseína em pó em lojas de produtos naturais, bastando misturar uma medida com água. Muitas pessoas preocupam-se, mas beber algo assim antes de dormir não me vai fazer engordar? É uma preocupação válida, mas a chave aqui é a qualidade, não a quantidade. Estamos a falar de uma pequena porção, focada em proteína, não em gorduras ou açúcares. O objetivo é nutrir o músculo, não sobrecarregar o sistema digestivo. Esta proteína vai ser usada para reparação, e um músculo mais forte é um músculo que queima mais calorias, mesmo em repouso. Pense nisto como um investimento noturno na sua força diurna. Não é uma solução mágica que funciona sozinha, claro. É a primeira peça de um puzzle. É a equipa de reparação noturna que você contrata todas as noites. Mas para que esta equipa tenha o que reparar e fortalecer, precisamos de lhes dar trabalho durante o dia. E isso leva-nos diretamente ao que fazemos enquanto o sol brilha. Porque a verdade é que não basta ter os tijolos à noite. Precisamos de estimular a construção durante o dia. A forma como distribuímos o nosso combustível ao longo do dia é tão ou mais importante do que este ritual noturno. Agora que já temos a nossa equipa de reparação a trabalhar durante a noite, vamos falar sobre como podemos otimizar o nosso dia
para lhes dar a melhor matéria-prima possível. Muitos de nós, sem nos apercebermos, cometemos um erro comum. Concentramos a maior parte da nossa ingestão de proteína numa única refeição, geralmente o jantar. Comemos uma salada leve ou uma sopa ao almoço e depois, à noite, comemos aquele bife ou aquele peixe generoso. Parece lógico, mas para os nossos músculos não é a estratégia mais eficaz. O nosso corpo tem uma capacidade limitada para utilizar a proteína de uma só vez para construir músculo. Pense nisto como regar uma planta. Se deitar um balde de água de uma só vez numa planta pequena, a maior parte da água vai escorrer por fora do vaso e perder-se. Mas se for dando um pouco de água de manhã, à tarde e à noite, a terra absorve tudo e a planta prospera. Com a proteína é igual. O ideal é distribuir a sua ingestão ao longo do dia, em porções mais pequenas. O objetivo seria incluir uma boa fonte de proteína em cada refeição principal. Pequeno almoço, almoço e jantar. Isto mantém um fornecimento constante de aminoácidos na corrente sanguínea, prontos a serem utilizados pelos músculos sempre que for preciso, seja depois de subir umas escadas ou de carregar as compras. E o que é uma boa fonte de proteína, em termos práticos, no nosso dia a dia em Portugal? Ao pequeno almoço, em vez de se ficar apenas pelo pão com manteiga e pelo galão, por que não juntar 2 ovos mexidos? Os ovos são uma fonte de proteína fantástica. Ou uma taça de iogurte grego com um punhado de nozes e algumas sementes. Até mesmo umas papas de aveia podem ser enriquecidas com sementes de chia ou linhaça. Ao almoço, em vez de uma sopa simples, garanta que tem uma dose de peixe grelhado, como umas sardinhas ou um carapau ou um peito de frango. Se for adepto de leguminosas, uma boa salada de grão de bico ou um prato de lentilhas são excelentes opções. E ao jantar, pode ter o seu bacalhau, a sua carne ou outra fonte de proteína. Mas já não precisa de ser uma porção gigante, porque o seu corpo já foi nutrido ao longo do dia. E há um herói secreto nesta história toda, um aminoácido específico chamado leucina. A leucina é como a chave na ignição de um carro. É ela que dá o sinal para o corpo começar o processo de construção muscular. Sem leucina suficiente, mesmo que coma muita proteína, o processo não arranca de forma eficiente. Felizmente, não precisa de andar com uma calculadora. Os alimentos ricos em proteína de alta qualidade são naturalmente ricos em leucina. Estamos a falar dos laticínios, da carne, do peixe, dos ovos e também das leguminosas, como a soja e o feijão. Ao garantir que cada refeição tem uma fonte destas, está naturalmente a fornecer a leucina de que o seu corpo precisa. Mas há mais uma peça fundamental. Podemos dar aos nossos músculos toda a proteína do mundo, mas se não lhes dermos uma razão para crescerem, eles não o farão. Os músculos crescem em resposta a um desafio. E esse desafio não precisa de ser levantar pesos enormes no ginásio. O desafio pode ser criado no conforto da sua casa, com movimentos simples e seguros. Falo de exercícios de resistência. A palavra resistência pode assustar, mas significa apenas fazer força contra algo. O seu próprio peso corporal é uma ferramenta de resistência fantástica. Um dos melhores exercícios que pode fazer é o sentar e levantar de uma cadeira. Coloque uma cadeira firme e estável atrás de si. Sente-se e levante-se, sem usar as mãos para se apoiar, umas 10 ou 15 vezes. Este movimento fortalece os músculos das pernas e dos glúteos, que são essenciais para o equilíbrio e para caminhar. Outro exemplo. Encostado a uma parede. Fique de pé a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede à altura dos ombros e faça flexões contra a parede. É um exercício seguro que fortalece o peito, os ombros e os braços. E aquelas latas de feijão ou de grão na despensa? Podem ser os seus novos halteres. Sentado confortavelmente, pegue numa lata em cada mão e faça flexões de bíceps. A chave não é a intensidade, mas a consistência. Fazer 10 a 15 minutos destes pequenos exercícios todos os dias trará resultados muito mais significativos do que esgotar-se uma vez por semana. Está a enviar um sinal constante aos seus músculos.
Eu preciso de vocês. Por favor, fiquem fortes. Este sinal, combinado com a proteína que distribuiu ao longo do dia e com a bebida de caseína à noite, cria um ciclo virtuoso de estímulo e reparação. Então, ao juntarmos todas as peças, percebemos que reconquistar a nossa força não depende de um único truque, mas sim de uma sinfonia de hábitos inteligentes que trabalham em conjunto. Começamos por dar ao nosso corpo aquela preciosa bebida de caseína antes de dormir, garantindo que a nossa equipa de reparação muscular tem material para trabalhar durante toda a noite. Depois, durante o dia, alimentamos os nossos músculos de forma consistente, distribuindo a proteína por todas as refeições, como se estivéssemos a regar uma planta com cuidado, garantindo que cada gota é absorvida. E, crucialmente, damos aos nossos músculos um propósito, um desafio, através de movimentos simples de resistência, como levantar-se de uma cadeira ou usar latas de grão como pesos. Este é o sinal que lhes diz que são necessários, que precisam de se manter fortes e funcionais. Sei que pode parecer muita informação, mas a beleza disto está na simplicidade de cada passo. Não se trata de transformar a sua vida de um dia para o outro. Trata-se de adicionar um pequeno hábito de cada vez. Talvez esta semana comece apenas por adicionar um iogurte grego à sua rotina noturna. Na próxima semana, pode focar-se em adicionar ovos ao seu pequeno almoço. Pequenas mudanças consistentes levam a resultados enormes ao longo do tempo. Isto não é sobre tornar-se um atleta de alta competição. É sobre algo muito mais importante: a sua qualidade de vida. É sobre ter a força para abrir um frasco teimoso sem ter de pedir ajuda. É sobre ter a energia para brincar com os seus netos no chão e levantar-se depois sem dificuldade. É sobre manter a sua independência, a sua dignidade e a sua alegria de viver. E lembra-se de eu ter dito no início que tinha algo surpreendente para partilhar no final? O ingrediente mais poderoso para reverter a perda muscular não é uma proteína ou um exercício, é a sua mentalidade. O maior obstáculo que muitos de nós enfrentamos é a crença de que a fraqueza é uma sentença inevitável da idade. Nós aceitamo-la. Mas a ciência mostra-nos que o nosso corpo tem uma capacidade extraordinária de se adaptar e reconstruir em qualquer idade. A sua crença de que pode ficar mais forte é o catalisador que torna tudo o resto possível. Quando você acredita que os seus esforços contam, você faz o exercício. Quando acredita que a nutrição importa, você escolhe alimentos melhores. Não deixe que um número no seu bilhete de identidade dite a sua força física. Você tem muito mais controle do que imagina. Gostaria muito de saber o que pensa sobre isto. Quais são os seus maiores desafios para se manter ativo? Já experimentou alguma destas dicas? Por favor, partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. Ler as histórias uns dos outros é uma fonte incrível de motivação e apoio para toda a nossa comunidade. Se esta conversa lhe foi útil, peço-lhe que deixe um gosto no vídeo e que subscreva o nosso canal. Temos muitos mais conselhos e conversas como esta para o ajudar a viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60. Clique no sininho para não perder nenhuma novidade. Lembre-se, nunca é tarde para começar a cuidar de si. A sua saúde e a sua força são os seus bens mais preciosos. Viva cada dia com vitalidade e alegria. Até a próxima!